Graça e paz. Hoje eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar a caminhar comigo até um lugar que ninguém escolhe visitar, o deserto. O texto está em Gênesis, capítulo 16, versículos do 7 ao 13. Ali encontramos uma mulher chamada Agar. Ela era egípcia, serva de Sara e esposa de Abraão. Naquela época, quando uma mulher não conseguia gerar filhos, era comum chegar a uma serva, entregar ela ao marido para que dela nascesse um herdeiro. E foi isso que Sara fez. Agar engravidou. Mas depois da gravidez, o relacionamento entre as duas tornou-se difícil. E a Bíblia diz que Sara a afligiu e Agar fugiu para o deserto. Agora imagine essa cena por um instante. Uma mulher sozinha, sem direção, sem proteção, carregando um filho no ventre. Caminhando para um lugar onde humanamente parecia não haver esperança. Talvez o deserto não tenha sido apenas o lugar para onde Agar correu. Talvez o deserto já existia dentro dela, mesmo antes de seus pés chegarem até lá. E quantas vezes isso acontece conosco? Às vezes estamos cercadas de pessoas e ainda assim nos sentimos completamente sozinhas. Continuamos cumprindo com as nossas responsabilidades, sorrimos quando necessário, mas dentro de nós existe um lugar que parece solitário, seco, cansado, silencioso. Foi exatamente nesse lugar que Deus encontrou Agar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto. Perceba um detalhe precioso. Agar não encontrou Deus, foi Deus quem a encontrou. Isso revela o coração do Senhor. Mesmo quando estamos perdidas, Ele sabe exatamente onde nos encontrar. Então o anjo do Senhor disse: Agar, serva de Sara, de onde vens e para onde vais? Que pergunta profunda! Não porque Deus não soubesse a resposta. O Deus que vê todas as coisas sabia perfeitamente de onde Agar vinha e para onde ela estava indo. Mas essas perguntas levariam Agar a olhar para a sua própria realidade. Às vezes, Deus faz perguntas não para receber informação, mas para revelar algo ao nosso próprio coração. Depois de ouvir Agar, Deus lhe deu direção. Mandou que ela voltasse e fez uma promessa sobre o futuro de seu filho. Perceba a ordem de Deus. Primeiro ele se aproxima, depois ele fala, em seguida ele direciona e, por fim, ele revela esperança. Agar então faz uma declaração que atravessou os séculos. Tu és Deus que me vê. Essa é a primeira vez na Bíblia em que uma pessoa dá um nome ao Senhor a partir de uma experiência tão pessoal. Agar descobriu que podia ser ignorada pelas pessoas, podia ser desprezada pelos homens, mas jamais passaria despercebida aos olhos de Deus. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo queira lembrar ao seu coração hoje. Você pode sentir que ninguém percebe a sua dor, que ninguém conhece as suas lutas, que ninguém entende o peso que você carrega. Mas existe um Deus que conhece seu nome
que conhece sua história, que conhece suas lágrimas e sabe exatamente onde você está. O mesmo Deus que encontrou Agar continua encontrando pessoas em seus desertos. Hoje, antes de pensar em mudar as circunstâncias da sua vida, permita que Deus cure a maneira como você se vê. Porque quando descobrimos que somos vistas por Deus, deixamos de viver procurando desesperadamente o reconhecimento das pessoas. Nossa identidade deixa de ser construída pela rejeição e passa a ser firmada no amor do Pai. Vamos orar? Pai, obrigada porque os teus olhos nunca deixaram de me alcançar. Tu conheces a minha história por completo. Sabes das dores que contei e também daquelas que guardei em silêncio. Hoje eu escolho acreditar que não fui esquecida. Ensina-me a enxergar a minha vida a partir do teu olhar e fortalece meu coração para seguir a direção que o Senhor tem para mim. Que a minha identidade seja firmada em quem tu és e nas circunstâncias que eu vivi, o teu nome seja apenas glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, reserve alguns minutos, leia novamente Gênesis 16, dos versículos 7 ao 13. Depois você responda com sinceridade. Em que área da minha vida eu tenho vivido como se Deus não estivesse me vendo? E logo em seguida, escreva uma verdade que esse texto revelou ao seu coração. Termine este momento declarando em voz alta: o Deus que viu Agar também vê a minha vida. Eu não sou invisível para o Senhor. A minha identidade não será definida pela rejeição, mas pelo cuidado, pela presença e pela fidelidade de Deus. Hoje eu escolho caminhar confiando que aquele que me vê também dirige os meus passos. Que o Senhor te abençoe abundantemente.